Oi, gente, muito bom dia para vocês. Boa tarde, na verdade, né? Já passa do meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na minha casa. Oi, Fer, tudo bem? Oi, Barbosa, tudo bom? Paulo, tudo bem com vocês? Feitosa, Leopoldino, Gilber, tudo bom? Nandinho, Tomás, Horazil Duarte, muito bem. Renilton, Alves Gui, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui em casa. Bom, primeiro eu quero fazer um convite a vocês de mandarem um aviãozinho para todos os amigos, os parentes, os colegas de trabalho que vocês acreditam que vão se beneficiar bastante com esse conteúdo. A gente vai falar hoje sobre comunicar para liderar, tá? A importância de compreender e de treinar a comunicação efetiva durante a quarentena. Nesse momento que a gente não está conversando com as pessoas pessoalmente, a gente precisa realmente saber escolher muito bem as palavras, estruturar o raciocínio de uma forma clara e não ficar rodeando tanto, enfeitando tanto, não é? Para que tenha menos ruído e a informação seja bem objetiva e a pessoa possa compreender exatamente qual é a ordem, qual é a orientação, qual é a restrição, enfim. Então eu tenho uma convidada muito especial para a live de hoje e é por isso que eu digo para vocês, avisem amigos, parentes, colegas de trabalho, porque a comunicação efetiva ela é importante em todos os momentos da nossa vida, tá? Deixa eu ver se ela já está por aqui. Mas antes de eu convidá-la, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o currículo todo dela, porque acho que é importante vocês sentirem o quão bem trabalhada vai ser essa live, o quão importante e significativa vai ser para vocês. Ai, que bacana! Olha, eu já estava quase pedindo desculpa porque a gente não tem tradução e interpretação de Libras, mas a gente tem sim. Deixa eu colocar o James Ramos aqui, dividindo tela comigo. James, seja muito bem-vindo. Só um minutinho que eu vou acertar aqui para te colocar aqui junto comigo. Opa! Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá um pouquinho embaçada a tela. Veja se você consegue dar uma melhoradinha aí, James. Não também, né? Deixa eu ver. Não? Não. Aqui, tá reconectando. Bom, James, deixa eu ver como é que eu te coloco aqui, que eu tô com a minha convidada já aguardando. Tomara que agora esteja bom, mas tá ainda muito claro, viu, James? Tô amando os corações, viu, gente? Não sei se as pessoas vão entender aí os sinais que você vai fazer. O seu vídeo, James, eu vou pedir para você não colocar no mudo, coloca só no... Isso, aí tá ótimo. No menor volume possível, tá bom? Mas não no mudo. Veja se você consegue apontar o celular de outra forma. Não dá para enxergar suas mãos, os sinais, não dá. Tá pequeno? Tá muito branco. Tá muito branco. Olha, como está sendo um desafio a gente se adaptar a esses tempos modernos, né? Com tanta tecnologia, não é verdade? James, enquanto você vai ajeitando aí, eu já vou... Ah, não, tá bem branco. Tá bem branco. Deixa eu apresentar a minha convidada de hoje, gente. Ai, que bom que tá todo mundo aqui aguardando, esperando, enchendo de corações. Esse é um tema muito importante mesmo. O pessoal tá dizendo que tem que girar um pouco para a direita. Não é a questão do meu telefone, viu, gente? É aqui, ó, é onde o James está exposto à luz. Ele vai dar um jeitinho já já e a gente vai fazer aí a tradução em Libras, tá bom? Vamos lá então? De volta ao assunto? Ainda não, James. Deixa eu trocar de celular então, peraí. Tá, me liga de novo, tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Atenção, pessoal. Deixa aqui o celular direitinho, daqui a pouco o James me liga. Vamos ver como é que vai fazer. Vamos lá, então. Pessoal, a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela faz parte da minha vida nos momentos mais decisivos. Sim, eu já fiz terapias de fono com ela e o trabalho dela vai além das terapias de fono, vocês vão entender por quê. A minha convidada de hoje, ela é professora doutora, ela é fonoaudióloga de muitos jornalistas que a gente ama, acompanha, confia e se envolve com a credibilidade deles, não só no rádio como também na TV. Ela é especialista em voz,
Ela é mestre e doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação, pesquisadora e autora de publicações científicas nacionais e internacionais. Ela é coach profissional, consultora de comunicação para empresas. Várias empresas importantes a contratam, hein? Para poder melhorar a comunicação e a expressão dos seus executivos. Ela também é comentarista da coluna semanal que eu adoro, Comunicação e Liderança na Rádio CBN, desde 2014. É coautora de livros, pega papel e caneta, anota aí para você ficar bem a par disso que é importante. Você vai gostar da live e vai querer se aprofundar. Voz e Corpo na TV, a fonoaudiologia a serviço da comunicação, Comunicar para Liderar, Comunicação e Liderança. E ela também é organizadora de livros Fonoaudiologia e Telejornalismo e Expressividade. Eu já vi que ela está aqui acompanhando a nossa live, então eu vou aceite o meu convite, seja bem-vinda. Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho, muitos aplausos, ela, professora, doutora fonoaudióloga, Leni Quirilo. Bom dia, Milena. Bom dia para todos, querida. Bom dia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Milena. O prazer é todo meu. Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que eu fico feliz de ter participado da sua jornada, te acompanhando, te observando, percebendo o tanto que você se coloca de uma maneira tão empática nas suas relações. Parabéns pelo Dia do Jornalista, privilégio falar hoje com você, bem no Dia do Jornalista, e você é daquelas que nos enchem de orgulho. Especialmente nesse momento, né? O jornalismo aí com um papel tão importante, nos informando, nos trazendo dados, coisas que melhoram a nossa vida, permitem que a gente consiga lidar melhor, né, com essa situação tão inusitada, tão diferente para nós todos. Verdade. Leni, olha só que bacana, falando em comunicação efetiva, a gente está fazendo aqui um conteúdo acessível, a gente tem a tradução e interpretação do Demis Ramos. Você viu? Que olha bom. Só, a Traquitana... Estou vendo, maravilhoso, maravilhoso. Bom, você tem se destacado demais, né, com essa bandeira aí, trazendo acessibilidade, dando atenção, dando voz para a pessoa que tem a deficiência auditiva. Que bacana, parabéns, viu? Ai, obrigada. Leni, eu tô curiosa. Olha, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. Eu fiquei super feliz em saber de todo esse seu carinho por mim. Obrigada. Até me deixou um pouquinho desconcertada, porque eu sou sua fã. Mas eu fiquei eu curiosa, também. fiquei feliz com o seu convite, porque eu pensei, gente, a vida dela deve estar uma loucura, porque os jornalistas estão sendo muito solicitados hoje. Eu imagino quantos pedidos de socorro você tem recebido. Sim. Minha voz, como é que tá hoje? Pois é, nossa menina, olha só, a gente tem aí dois, na minha opinião, tá, que eu considero dois grandes heróis atuando. O pessoal da área de saúde, os médicos, com todo o seu conhecimento técnico fundamental nesses momentos, com a ciência de suporte, trazendo tantos dados e tantas informações relevantes. E a gente tem o jornalista, Milena, o jornalista sendo capaz de traduzir as informações que são relevantes para um público que é bastante heterogêneo, e é o jornalista que faz esse meio de campo e permite que as pessoas, de uma forma geral, tenham acesso a essas informações tão relevantes. Eu admiro demais o trabalho de vocês, sou super fã de jornalistas de uma maneira geral, e nesse momento em especial, nossa, o povo que eu acompanho, o pessoal que eu atendo, está se desdobrando, está trabalhando por muitas horas, numa demanda absurda, com todos os cuidados, claro, mas aí também na linha de frente, atuando e fazendo a sua parte, o que para nós é essencial. Então, eu agradeço aqui publicamente aos meus queridos jornalistas. Ai, pois é. Dizem que jornalista é a profissão de maior risco do mundo. Agora a gente está vendo, acompanhando o risco dos médicos, dos enfermeiros. Quando a violência está muito aflorada, a gente percebe o risco dos policiais. Quando tem muita catástrofe natural, a gente percebe o risco dos bombeiros. O fato é que todas as profissões têm a sua grande importância na sociedade, Sim, né? E nesse caso, o jornalista, sem a sua fono de confiança, não tem então voz a gente... para levar a informação. Então, agora a gente percebe também a grande relevância do trabalho do fonoaudiólogo, Leni. Que bom saber que a gente pode contar com você. Claro, sempre, Milena, sempre. Pois é. Bom, o tema de hoje é para a gente falar sobre a importância de comunicar para liderar, né? Em tempos de quarentena, da gente combatendo a pandemia, não só os jornalistas, mas os executivos, os líderes, subordinados de forma geral, as pessoas em casa, todo mundo precisa treinar essa comunicação na quarentena?
Como nunca, Milena. A gente está vivendo um momento muito especial, um momento que é surpreendente para nós todos. Imagino que a gente não conseguiria imaginar isso, se pensar nisso nem no filme. Parece um roteiro de filme, né? O que a gente está vivendo hoje. Tem um filme, acho que é Pandemia, acho que Sim, Contágio. contágio, Parece que é exatamente o que a gente está vivendo. E quando eu assisti esse Que filme pela primeira coisa. vez, eu falei, imagina que a gente vai chegar nesse nível de Muito descontrole. ficção, né? Ficção demais. Aham. Pois é, agora a realidade está imitando a ficção. Então, nós vivemos momentos muito difíceis, estamos vivendo ainda. Numa fase inicial, as pessoas se sentiram assim muito desamparadas em termos de, puxa, e agora o que eu faço? Como é que eu vou atuar? E nós vemos, numa rapidez impressionante, as pessoas se adaptando e buscando a comunicação por meio da tecnologia, por meio até disso que a gente está usufruindo agora aqui conversando. Do ponto de vista dos meus atendimentos, nossa, eu tenho feito vários atendimentos por Skype, claro que vez ou outra tem uma emergência, eu estou fazendo presencialmente também, com todos os cuidados, né? Buscando me proteger ao máximo e proteger a pessoa que vem em busca da ajuda, né? Do auxílio, mas estamos fazendo muito isso via online. Entendo também, Milena, que as empresas, de uma forma geral, claro, precisam continuar atuando. E hoje acontecem muitas reuniões virtuais. Eu tenho acompanhado, eu acompanho vários executivos e tenho trabalhado muito no sentido de orientá-los sobre dicas e sugestões para que eles se saiam bem nessas situações, que, lógico, são muito novas e muito desafiadoras para todo mundo. E até a pessoa que está em casa, independentemente do trabalho, sente falta. Eu brinco, né, que eu sou da comunicação e para mim é muito importante essa questão do contato, da presença, da proximidade. E isso não é à toa. Eu sou muito assim, né? Eu tenho uma amiga super querida que me conhece há muito tempo que diz que eu pareço um polvo, porque eu quero sempre abraçar, tocar as pessoas ao meu redor. Isso é verdade, é uma característica minha. É verdade. Mas, de qualquer forma, gente, olha só, nós somos seres sociais. O ser humano, quando nasce, ele depende da ajuda do outro para se manter bem, para sobreviver. Então, o nosso cérebro busca estabelecer conexões com as pessoas. As conexões nos alimentam. O nosso contato com as pessoas faz com que a gente consiga se desenvolver, se sentir bem e ser mais feliz. Então, a conexão é fundamental. E nessa fase onde nós estamos isolados, onde nós temos que tomar uma série de cuidados, eu fico imaginando que com 1,5 m de distância fica muito difícil você demonstrar o seu calor, o seu afeto pelo outro. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, buscar esse tipo de comunicação que a gente está tendo agora, que é uma forma importante da gente se fazer presente. Especialmente com os nossos avós, com os nossos pais mais idosos, porque eles estão ainda mais isolados, mais distantes, e a gente sabe que o amor é fundamental para a gente ter imunidade. Então, vale essa busca, vale a gente utilizar realmente esses recursos que nós temos para gerarmos essa aproximação. E considero importante também, em substituição aí à falta do contato físico, que a gente verbalize aquilo que nós estamos sentindo. Então é muito bom olhar para você, Milena, e falar, puxa, que bom, eu me sinto muito feliz de estar nesse contato aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito e é muito gostoso a gente poder estar próximas. É muito bom eu te perceber assim e poder fazer essa interação com você. Essa mágica, né, que a internet está nos proporcionando é um negócio maravilhoso, né? Tudo Sim. vai ser diferente daqui para frente, né, Sim, Lili? sim. É. Agora, você falou um ponto importante. As empresas, então, estão te solicitando para dicas para os executivos para eles se comunicarem melhor virtualmente. Eu imagino, se para nós que somos dessa área, já é um desafio, né? Imagina uma pessoa que está acostumada realmente com esse contato físico que você comentou e, de repente, ter que ser tudo o que ela é, o que ela significa para a empresa, só com a voz. Nem sempre o vídeo funciona bem também nas chamadas de trabalho, né? Às vezes a pessoa desabilita a câmera porque a internet não está alcançando, então ela fica realmente só com a voz. Quais são as dicas que você tem dado para esses executivos? Você pode dizer umas 2 ou 3 aí para gente? Claro que sim, claro. Deixa eu só contar uma coisa, Milena, que é importante a gente ter em mente. Quando a gente se comunica, a gente constrói percepção. E isso é especialmente importante por 3 razões.
Primeiro, porque é algo muito rápido. É já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente, o que traz um peso maior a essa percepção. Porque como eu não sei por que nem como, eu só registro a impressão, eu tendo a generalizar. E terceiro, assim que nós somos impactados, nós reagimos. Então, veja, quando a gente vai para uma situação de uma reunião por videoconferência, por exemplo, eu, como profissional, estou lá com uma intenção muito clara. Eu espero algo de retorno das pessoas, dos meus liderados, dos meus pares, dos meus superiores. Então, alguns cuidados são essenciais para que a gente garanta isso. O que constrói essa tal percepção é um trio de recursos. São recursos que a gente chama de verbais, não verbais e vocais. Então, vamos por partes. Primeiro, os verbais. É fundamental que a gente utilize de uma maneira muito clara as palavras, as frases e de maneira bem objetiva para que a gente transmita bem a nossa informação. É fundamental, numa fase como essa, onde as pessoas estão muito inseguras, que a gente ofereça, como gestores, no caso, informação para as pessoas. Porque informação, Milena, é poder. E quando eu me sinto compartilhando de dados e de informações com outras pessoas, eu me sinto no meio do jogo. E isso, nesse momento, é fundamental. Então, eu tenho sugerido que os executivos combinem de uma maneira bastante disciplinada quando serão os encontros, de que maneira esses encontros vão acontecer, quanto tempo vão durar. Aí eu começo a minha reunião. É fundamental que eu já aponte logo no início quais são os tópicos que eu vou abordar. 2, no máximo 3. E é importante também que eu deixe claro o que eu estarei apenas informando, ou seja, ó, eu estou contando para vocês que está acontecendo tal coisa, que deve acontecer de tal forma e por aí vai. E deixar claro o momento onde eu espero deles uma participação, uma discussão. Então, por exemplo, pessoal, a gente vai abrir a reunião agora, nós vamos tratar de 3 tópicos. Primeiro, vou contar para vocês como que a empresa está lidando com essa nova situação. E, em seguida, vou trazer para vocês alguns novos protocolos de conduta que nós estamos adotando. E terceiro, eu vou abrir uma discussão para a gente chegar numa forma interessante e de consenso de todos em relação aos nossos encontros, por exemplo. Tá? E é fundamental, ainda do ponto de vista verbal, que a gente deixe muito claro para o outro o que a gente espera dele. Tá? Isso é fundamental. Do ponto de vista não verbal, Milena, não verbal tem a ver com a nossa imagem, tem a ver com a percepção que a gente gera. Então, em primeiro lugar, os cuidados básicos em relação ao local onde você vai falar. Deve ser um local onde você se sinta confortável, com todas as coisas que você necessita por perto. Então, por exemplo, ó, tô aqui com a minha aguinha. Ai, eu também tô com a minha. Não é, Milena? Pra gente tomar... Você. Isso, tomando pequenos goles aí durante Sempre a nossa... hidratando. Não é? Sempre hidratando e, de preferência, tomando água durante os momentos onde você está se apresentando, tá? Isso mesmo. Então, estou aqui com o meu laptop aberto, estou com meus lencinhos, estou com o controle remoto do ar e por aí vai. Então, eu tenho que me sentir segura no meu ambiente de uma forma profissional. Identificar o que eu tenho, se tem alguma coisa que está atrapalhando a nossa comunicação, isso é fundamental. Agora, do ponto de vista corporal, é muito importante que a gente demonstre claramente a nossa vontade de interagir. Isso significa, em primeiríssimo lugar, olho na câmera. A câmera é o olho do meu interlocutor. E a comunicação é transparente, é segura, quando eu consigo olhar no olho. Então, cuidado, porque às vezes a gente está falando e a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, começa a desviar. Esse desvio de olhar gera um impacto muito negativo, gera desconfiança no interlocutor. E aí é complicado. O tronco da gente deve se voltar para a câmera quando eu estou falando. Isso acontece, Milena, de maneira intuitiva numa comunicação presencial. Se eu estou numa reunião em volta de uma mesa, por exemplo, é natural que eu que estou falando, por exemplo, me mantenha com o tronco anteriorizado. E aí, a hora que eu começo a finalizar meu raciocínio, eu tendo a me afastar. A hora que eu me afasto, eu estou dando a deixa para o outro entrar.
Então, é importante que a gente observe isso e capriche, porque como a gente tem menos recursos, todos esses detalhes vão fazer diferença. E se eu sou a gestora do grupo, é importante que eu identifique, por meio lá daquelas fotinhos com cada uma das pessoas que estão participando, quando um ou outro quer participar. Então, se eu percebo que alguém está se anteriorizando, eu posso, como gestora, aproveitar o melhor momento para, de repente, pontuar a fala de quem está falando, trazer uma síntese e chamar o outro que está demonstrando interesse. E, finalmente, do ponto de vista vocal, é fundamental que eu capriche na articulação dos sons. É uma situação onde, mais do que nunca, a articulação deve ser precisa. A gente deve caprichar na movimentação da boca. Primeiro, pela razão óbvia da clareza. Vocês me entendem muito melhor quando eu capricho na minha articulação. Segundo, porque a articulação constrói percepção de algo fundamental na nossa vida, que é a percepção da credibilidade. A gente acredita mais em quem fala melhor articulado. Então tem que ter esse capricho. Vale o cuidado também de um uso bacana de pausas, do respeito realmente à pausa, que é o momento onde o outro interage com a gente. É quando ele, de alguma maneira, nos responde, igual você está fazendo agora para mim, balançando a cabeça, por exemplo, tá? Então, é muito importante. Vale evitar a monotonia enfatizando os trechos mais importantes, destacando as palavras mais necessárias para aquela mensagem. Entendi, Leni, maravilhoso. Por falar nisso, vamos dar um oizinho para nossa audiência. Tem tanta gente aqui acompanhando. Vamos! Sabe, olha, gente top, mulheres poderosas. Olha que beleza! Ana Souza, que é executiva da Mercedes, está aqui. Que bom! Lívia Fono Oficial está aqui. Aleza Laf, Leni, generosa, maravilhosa. Ai, que gostoso. Brilhane, olha o piloto do Autosport aí, ó. Amo a Leni. Oh, que gostoso. Ana Que Maria gostoso. Frois, Que Maísa bom. Estrela, Adil Timão, Siqueira Cibele, Leopoldino Reis, falar melhor. Isso aí, Leni, contato visual, parar de olhar a nossa imagem e olhar para o outro. É importante. A gente tem Marcelo Zanini, oficial. Marcelo Zanini, um colega meu, jornalista também. Parabéns pelo seu jeito. Parabéns. Marcelo. Trabalhou muitos anos lá na Rede TV comigo. Marcelo é ótimo jornalista, está sempre por aí fazendo trabalhos importantes. Cristal Halp está dizendo assim que amou o tema. Ireu Prudêncio tá dando joinha aqui também. Deixa eu ver, tem mais gente que te conhece aqui, ó. Natália Ribe, live compensando as aulas de expressão verbal. É um aprendizado, não é? Ai, que bom. Ali, gente, vou fazer uma pós-graduação, não é exagero. Vocês estão vendo aqui, ó. Depois ela distribui o certificado. Felipe Gabriel está dizendo live show. A Leza Laf está dizendo, deixem a live disponível. Vai ficar por 24 horas a live disponível, tanto no meu Instagram quanto no da Leni. Aliás, gente, o mais importante dessas lives, que eu estou aqui construindo pontos, trazendo especialistas, pessoas que realmente são respeitadas na área para falar com vocês, é que vocês podem também seguir essas pessoas. Então, se você gosta desse conteúdo, você precisa desse conteúdo, siga a Leni, para você ficar a par de tudo que ela faz, dos cursos, das palestras, das dicas que ela dá, né? Isso é muito importante. Então, eu tô aqui te oferecendo uma curadoria para você que está acompanhando a gente saber em quem confiar, tá bom? Leni, olha só, já que a gente falou sobre essa questão aí da comunicação, de estar focado no outro, de respeitosamente está realmente executando o diálogo, o que a gente encontra muitas vezes nesse diálogo mais pessoal. A Lívia está também dando parabéns, Lívia Fono Oficial. Parabéns para a tradução e interpretação em Libras, para o conteúdo. Ótimo, claro que sim. Tem que se destacar mesmo. Parabéns. Tem que se destacar a importância disso, não é? Exatamente. Aí, Leni, quando a gente está falando pessoalmente, principalmente nós mulheres, eu não sei se tem uma grande diferença aí de comunicação, de preparo ou de expressão, resumindo gêneros em dois, entre homens e mulheres, vamos dizer assim, simplificando mesmo a questão para não generalizar, né? Eu sinto que muitas mulheres sofrem com a interrupção. Quando a gente está fazendo essa comunicação com a tecnologia, a gente não percebe isso tanto, porque fica um falando em cima do outro, tem o delay, então as pessoas se contêm.
mas pessoalmente muita gente sofre com isso, com a interrupção. Semana É passada verdade. teve até um caso famoso de jornalista que reclamou sobre isso, né? Falando que estava sendo muito interrompida, uma expressão em Sim, inglês chamada man interrupting, que é homem interrompendo mulheres. Como que a sim. gente faz para evitar essas interrupções? Tá, olha só, gente, aí tem uma questão muito importante que é a seguinte: independentemente do gênero, nós todos precisamos ser relevantes nas nossas situações de comunicação. Isso significa um preparo. Isso tem a ver com momentos anteriores, onde nós devemos, todos, homens e mulheres, claro, nos prepararmos efetivamente, pesquisarmos, nos aprofundarmos no tema que nós vamos falar. Quando a gente fala com autoridade, quando a gente tem um conhecimento bastante sólido, a gente consegue se colocar de uma maneira mais efetiva. Então, esse é um primeiro ponto. Nós todos temos que ser relevantes. Existe essa questão, Milena, das interrupções, isso é histórico. A gente vive numa sociedade que lá atrás trouxe toda uma tradição paternalista, patriarcal e etc., onde os homens dominavam. A gente não votava há um tempo atrás aí, ou seja, as mulheres estão conquistando cada vez mais o seu espaço. E é claro que o cuidado que nós temos que ter precisa ser além. A gente precisa realmente se sentir capaz e relevante naquilo que a gente vai dizer, porque, sem dúvida, essa segurança nos empodera. Agora, tem algumas características na nossa fala que são importantes da gente levar em conta. Se a gente observar, Milena, olha só, vamos pensar numa divisão que, obviamente, tende a ser mais caricata, porque as pessoas, independentemente do gênero, são individuais, são pessoas diferentes. Porém, é muito presente a gente identificar queixas ou informações do tipo: os homens são muito objetivos, as mulheres enrolam mais para falar, são mais subjetivas. Bom, o que isso acabou trazendo? Lá atrás, as primeiras mulheres que começaram a se colocar no mercado de trabalho de uma forma mais efetiva tinham como modelo a liderança masculina e se colocavam de uma maneira muito rígida, até caricata. A gente sabe até o tanto que as pessoas avaliam diferentemente, dão pesos diferentes quando um homem e uma mulher se impõem. O homem parece assertivo, firme no que ele fala. A mulher parece histérica, né? Onde já se viu, a mulher parece estar se colocando. O que é isso? E por aí vai. Então a gente sabe que isso é real. Então o que a gente tem que cuidar? Primeiro, do ponto de vista verbal, é fundamental que a gente traduza as nossas mensagens de uma maneira mais assertiva. É fundamental que a gente identifique exatamente quais são as informações que nós precisamos passar para que, dessa maneira, a gente consiga aproveitar as oportunidades para trazê-las para as pessoas que estão interagindo com a gente. Em segundo, é fundamental que a gente tome cuidado, Milena, com algumas palavras, infelizmente muito usadas por muitas mulheres, que minimizam a importância e o valor daquilo que a gente vai dizer. Por exemplo, A campeã dessas expressões é a expressão "eu acho que". Quando você diz "eu acho que", você minimiza a importância do que você está falando. Por exemplo, Milena, se você grava um vídeo maravilhoso, como você sempre faz, e aí você manda para mim e fala assim: Leni, dá uma olhada nesse meu vídeo, me conta o que você acha. Você pode me perguntar. Agora, se eu respondo para você: Milena, eu acho que você foi bem. Isso é muito menos do que se eu falar: Milena, você foi bem. Eu sou a profissional, eu estou observando você e estou te dando um parecer profissional. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que ter convicção do que eu vou dizer. Então, é importante, em primeiro lugar, que eu elimine o "eu acho" da minha vida e siga com o restante. E quando aquilo que eu vou falar for algo muito particular, uma opinião muito pessoal, é mais interessante eu usar. Eu considero que, na minha opinião, no meu modo de ver, que são expressões que trazem um peso maior e deixam claro que se trata de uma opinião pessoal. Outra palavra que a gente tem usado muito é a expressão pouco, com a sua variante no diminutivo pouquinho. Então, assim, a expressão no diminutivo, ela gera uma impressão de infantilidade. A gente parece mais criancinha. Ou quando a gente está falando com uma criancinha, a gente usa muito, né? O pequenininho, vem cá um pouquinho e por aí vai. Então, cuidado. Quando uma mulher vai fazer uma apresentação e ela abre assim:
olha, agora eu vou mostrar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho, eu quero falar um pouco. Pelo amor de Deus, sai dessa vida, porque o cérebro do interlocutor vai avaliar aquilo que você vai dizer como algo de menos-valia, de menor importância. E aí a pessoa, ó, tende a se distrair, tende a deixar de prestar atenção naquilo que você está dizendo. Ao contrário, reforce aquilo que você vai dizer com expressões do tipo: eu quero destacar que é importante chamar atenção para, e por aí vai. Então, nosso vocabulário tem que ser melhor pensado do ponto de vista não verbal. Olha no olho do outro, encare a situação. Às vezes a pessoa entra numa reunião tão pequenininha, toda encolhidinha, olhando para baixo, como se ela não tivesse valor efetivamente. E aí a gente tende, quem está em volta, a considerar isso. E eu vou te falar, não é só homem que considera isso em relação a mulheres. Mulheres com outras mulheres também. E, finalmente, do ponto de vista vocal, fale com clareza, capriche, banque a informação que você está passando, banque a sua opinião. Gente, o respeito que nós exigimos do outro começa pelo respeito que nós temos que ter por nós mesmas. Porque se não houver esse respeito, a gente não vai conseguir convencer ninguém mesmo. Então, se prepare, se instrumentalize e mostre por meio da sua comunicação um padrão que encante e que gere interesse no interlocutor. Eu quero só fechar essa parte da nossa conversa, Milena, trazendo uma informação que é assim: nós éramos criticadas pela falta de objetividade. Então, sim, assertividade é uma busca. Eu entendo a assertividade como um meio de campo entre um padrão mais apático de comunicação, mais passivo de comunicação. No outro extremo, um padrão agressivo, que é quando a pessoa chega e se impõe de maneira mais grotesca. E vejo a assertividade como um caminho do meio extremamente favorável, que deve ser a nossa busca. Agora, existe uma autora que eu admiro demais, que é a Sheryl Sandberg, do Facebook. Ela tem um livro maravilhoso que se chama Faça Acontecer. E agora eu estou lendo o outro livro dela, o Plano B, que é sensacional. E nesse livro, ela nos conta que nós saímos de uma fase onde a busca era pela liderança no padrão masculino, aquela coisa mais dura, mais autoritária, que ficava muito mal na gente, porque a gente não tende a ser assim, né? E hoje, como nunca, existe uma valorização bastante grande das características femininas, da empatia, do cuidado com o outro, da busca por uma interação mais efetiva, da percepção se o outro realmente entendeu o que eu quis comunicar. Essas são características tidas como mais femininas. Então, ela propõe uma expressão que eu adoro e busco adotar, que ela chama de assertividade generosa. Tem a ver com juntar o melhor dos dois mundos. A busca pela assertividade, que é fundamental, associada a uma maneira generosa, empática, que gera mais conexão. Essa é a minha busca e é o que eu procuro ensinar para as pessoas, Milena. Nossa, não, Eleni, você está sendo muito coerente, muito consistente, assim, com as terapias, com as sessões que a gente já teve, com as conversas de almoço, de entre e sai de sessão, aquele conselho, aquele socorro também no WhatsApp. É realmente isso mesmo que você indica para nós, não só quando a gente vai falar com o público, que a gente tem a questão do tempo, e o tempo pode até ser uma dica também para o pessoal, né? Porque o tempo força o jornalista a ser objetivo, a escolher bem as palavras, a não errar no significado, né? A tirar tudo aquilo que pode dar uma enfeitadinha. Então, é bem isso mesmo que você nos orienta. E dá resultado, viu, gente? Dá resultado. Acho que vale a pena realmente vocês treinarem todas essas dicas de comunicação efetiva, assertiva, durante a quarentena, nas reuniões que vocês vão fazer. E esse livro também da Sandberg também é muito bacana mesmo ler, tanto homens quanto mulheres, porque ela fala realmente dessa questão da empatia. E você se comunicar olhando para o outro, que foi uma das dicas que você falou aqui, é um dos primeiros ensinamentos que a gente adquire quando convive com a pessoa com perda auditiva. Né? Como ela não tem a percepção auditiva, se você ficar fazendo tudo ao mesmo tempo, é um telefone, digitando, olhando para o outro, não dá para saber qual comunicação que você está, né? Qual é a sua intenção, o que você está esperando daquilo. Então, quanto mais pistas você puder dar, melhor ainda. É óbvio que
quando você está no contato com alguém que tem algum tipo de perda auditiva, isso é essencial, fundamental. Mas até para ouvintes, você sinalizar efetivamente o que está acontecendo, estabelecer a conexão, a ligação com o outro, nossa, faz toda a diferença. Verdade. E essas dicas também que você acaba de passar, Aline, eu percebo que a gente consegue encaixá-las para prevenir várias outras situações constrangedoras. Quando a gente vai expor uma ideia, acha que tem uma solução e vai propor alguma coisa, e a gente acaba se atrapalhando ali naquela explanação, vem o outro e rearranja aquilo melhor, e aí a genialidade fica com ele. A gente perde a autoria e perde não só a autoria, mas até a coautoria. Ai, você tem uma ótima ideia, por que não fazemos assim, assim, assim? Né? Sim, pois é. E aí, o que é muito importante a gente ressaltar, Milena? Você tem toda a razão, essa é uma situação que é muito presente. Então, veja, você começou contando assim, às vezes a gente vai falar alguma coisa e a gente se perde um pouco. Por isso, é essencial uma ótima preparação. A gente tem que se dedicar realmente a isso, pesquisando, buscando, identificando, percebendo eventuais furos naquilo que a gente vai propor, discutindo. Isso é fundamental. Na hora da gente colocar, se a gente falar seguras dessa preparação, a tendência é que a gente fale de uma maneira mais firme e melhor colocada. Agora, às vezes tem algum espírito de porco, certo? Então, de repente, lá, mesmo com esses cuidados, alguém vai e nos interrompe, etc. Aqui é fundamental que a gente pontue, que a gente verbalize exatamente como nós estamos nos sentindo. Então, adoro uma expressão, aprendi muito com Thomas Brier, que é um grande estudioso da comunicação verbal. Ele costuma dizer o seguinte: quando você está numa situação que gera algum tipo de hostilidade, alguma questão que você precisa se colocar, é importante que você siga uma sequência mais ou menos assim. Fulano, quando você me interrompe dessa maneira, eu me sinto papapá, e aí eu proponho alguma coisa. Então, é uma forma, gente, poderosa de escuta, porque a hora que eu digo, quando você se coloca de tal maneira, e aí quanto mais eu conseguir reproduzir palavras que a pessoa utilizou, mais eu dou provas de escuta para a pessoa que está me escutando, e, consequentemente, mais eu preparo o outro para receber melhor o contato comigo. E aí eu digo como eu me sinto, o que é muito diferente, Milena, de você acusar o outro. Veja, quando você acusa o outro, você coloca o outro imediatamente na defensiva. Você faz com que o outro já se arme para contra-argumentar. Isso é do tipo de funcionamento do nosso cérebro. Não adianta eu trazer algo que agrida, porque a hora que eu faço isso, eu vou gerar no outro uma atitude defensiva de contra-argumentar, muitas vezes sem nem pensar ou sem nem considerar aquilo que eu estou colocando. Ao contrário, quando eu trago para mim a ação que eu quero desenvolver, que eu quero mostrar, eu desarmo o meu interlocutor e faço com que ele fique aberto para o diálogo, que é o que me interessa. O nosso grande interesse nas situações de comunicação é gerarmos entendimento. O que a gente quer na prática é encurtar distâncias, como diz meu amigo Antônio Sacavém, grande estudioso da comunicação não verbal. A gente quer encurtar distâncias, a gente quer se aproximar do outro. Então, não adianta eu entrar com uma forma de comunicação que gere defensiva, que gere afastamento, que gere ataque em relação ao outro. Ao contrário, eu tenho que buscar a colaboração. Então, é mais efetivo, por exemplo, Milena, imagine que eu estou conversando com você e você não para de olhar no seu celular, tá? E a gente está numa relação presencial, eu estou lá falando e toda hora você vai lá e olha. A forma errada de abordagem é eu virar e jogar para você, com coisas do tipo, Milena, para de ficar olhando nesse celular, você está desinteressada no que eu estou falando? Então, veja, eu estou falando algo em relação a você e eu estou julgando a sua atitude, dizendo que você está desinteressada, e a tendência é que você reaja muito mal em relação a isso, especialmente se nós estivermos num grupo. Se ao contrário... é também o meu critério também, né, Lini? Claro. Não sabe o que eu estou passando, se eu estou precisando Exatamente. fazer uma emergência, então me expõe e ainda me julga Perfeito. como se eu não soubesse elencar prioridades, né? Quer dizer, é um estrago.
Perfeito, exato. Escuta só, eu dei aula durante muitos anos na PUC, durante 15 anos eu dei aula no curso de jornalismo e no curso de fono. E eu adorava, né, dar aula para todos, claro, mas especialmente no curso de jornalismo era muito curioso, porque como era uma experiência diferente da minha, né, da minha formação, eu tinha muitas trocas e sempre foi muito gostoso esse tipo de relação. E às vezes, por exemplo, tinha um aluno ou outro que pegava o celular. E eu estava lá falando e o aluno estava com o celular na mão e aquilo começava a me incomodar, porque incomoda. A gente quer o outro no contato com a gente. Você está lá inteira trazendo dados, informações, compartilhando coisas que você considera relevantes e o outro está ligado em outra coisa. Então, ao invés de jogar para o outro, o que eu costumava fazer? Eu parava por alguns segundos, olhava para a turma e sem dar o nome nem nada, porque é desnecessário expor o outro, eu fazia algo do tipo: pessoal, desculpa, é uma deficiência minha. Eu tenho a maior dificuldade de falar com começo, meio e fim, com coerência, quando vocês não estão absolutamente ligados a mim. Dá um tempinho, olha para cá, vamos falar a respeito disso? Eu trouxe muitas coisas legais para a gente compartilhar. Gente, então assim, você não precisa expor o outro. Isso, numa reunião na empresa, por exemplo, é uma forma interessante de você trazer o comportamento que você está buscando de colaboração, sem expor o outro, sem julgar, sem criticar. Que, sem dúvida, são ações que levariam o outro a esse estado defensivo, que não nos interessa naquele momento. A gente quer colaboração, né? A gente quer contato com o outro. A gente quer estabelecer boas conexões. Isso é fundamental. Verdade. Leni, eu vou reabrir aqui os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta para você ou quer fazer um comentário também. Enquanto isso, eu vou só recuperar para o pessoal que está nos assistindo que o convite foi a gente falar sobre comunicação para liderar. Nós estamos aqui dando dicas às pessoas, independente do nível da hierarquia dentro da empresa, explicando o quão importante é você ter uma comunicação assertiva, você escolher bem as palavras, você se preparar, você confiar no seu conteúdo. E no convite que eu fiz para vocês na internet, eu tinha comentado que a gente ia dar dicas sobre 4 situações muito frequentes que acontecem, principalmente dentro da relação de trabalho. Então, nós já falamos sobre como evitar interrupções, né? Que é o tal do man-interrupting, essa expressão aí que se tornou aí, voltou à moda nos últimos dias. A gente também acabou de falar aqui de dicas sobre o bropriating, que é quando o brother se apropria, né? Uma outra pessoa pega a sua fala, reorganiza e aí diz ainda que você inspirou ele a criar uma grande ideia e você fica sem o mérito, inclusive, da coautoria. A gente também está falando, já passamos dicas aqui sobre como evitar o mansplaining, que é também uma outra expressão, que é quando, principalmente os homens, vão tentar explicar de forma mais infantil para a mulher, de um jeito que ela pudesse entender, mas sem falar sobre gêneros, mas é quando o outro não percebe confiança, não enxerga credibilidade na nossa comunicação, porque a gente usa expressões que a gente deveria evitar, principalmente diminutivos ou expressões que geram dúvida, como, por exemplo, o eu acho, né? E o último comportamento ruim, que gera muito ruído e que destrói aí a comunicação, seria o tal do gaslighting, que é quando uma outra pessoa totalmente descredita a outra, né? E em vez e principalmente quando ela se sente ameaçada porque vê que a outra tem razão, que é o que você estava falando, introduzindo aí já, que é a questão da defesa. Mesmo tendo razão, se você não souber como se colocar, você não consegue gerar essa harmonia, né, Leni? Sim, é verdade. Isso é muito importante. Milena, deixa eu só fazer uma referência aqui. Estou muito feliz com a participação de vários colegas fonoaudiólogos. Que coisa boa. É muito bom quando a gente consegue atrair os nossos pares e quando um apoia o outro naquilo que a gente desenvolve, que a gente trabalha. Então, um beijo grande. Várias pessoas que eu não vou nem dar o nome para não correr o risco de deixar de falar de alguém, tá? Amo a nossa profissão, gente. Que coisa boa a gente estar juntos aqui, tá? Muito obrigada a todos. Você merece. E isso é o resultado de toda a sua trajetória, de tudo que você estudou, se aprofundou, aprendeu, que você se propôs, de todas as suas pesquisas. Quantas vezes eu estive no seu consultório e você preparando uma coisa, concluindo outra, fazendo o meio de campo da outra, juntando pessoas. Eu também estou realmente muito impressionada com tanta gente aqui da sua área, acompanhando, te elogiando.
e reconhecendo a qualidade das informações que você está passando para a gente. Olha, eu vou aqui ver, eu vou procurar rapidamente se a gente encontra aqui alguma pergunta ou Tá. algum comentário antes de terminar aqui o nosso tempo de live, porque a Leni tem conteúdo, gente, para uma vida. Aliás, vocês vão querer reencarnar e voltar em várias vidas, porque para assimilar todo esse volume de conteúdo que ela tem, a gente precisa de muitas oportunidades. Mas o Instagram corta a gente em meia hora, então eu tô aqui de eu olho sei. no tempo para não Pois sermos é. cortadas, né? E vamos Tá ver o que certo. a gente consegue. Bom, o pessoal aqui está achando muito bacana, deixa eu ver, compartilhando com os meus alunos. O Fábio, aqui no Fonoaudiologia, está dizendo que vai tá compartilhando a live com os alunos. Isso mesmo. Que Aperta um bom. aviãozinho aí, exatamente. O Marcelo Zanini Oficial, que é aquele meu colega jornalista, ele está dizendo assim, trabalhar de máscara hoje, na hora de fazer reportagem, precisa de algum cuidado? Você tem alguma orientação específica para os profissionais da comunicação que estão indo buscar as notícias, Leni? Olha só, a gente tem, por conta desse momento que a gente está vivendo, uma busca muito grande por transmitir empatia e conexão, contatos efetivos mesmo. É claro que uma máscara no rosto, de alguma maneira, funciona como uma barreira. Claro, super necessária, uma barreira contra o vírus também, porém, do ponto de vista da comunicação, ela acaba impactando. Eu vi um dia desses uma postagem sua, Milena, com uma máscara com abertura aqui, né? Com plástico Uma transparência. transparente. Pois é, uma transparência que é maravilhosa porque permite essa movimentação. Se isso não for possível, é importante que no contato você traga para a sua verbalização aquilo que você não consegue demonstrar não verbalmente. Então, veja, o contato de olho é fundamental, você deve estar próximo da pessoa com quem você está falando. A máscara hoje está super justificada, então a pessoa identifica aquilo. E aí, você vai ter que caprichar mais no verbal, você vai ter que expressar melhor aquilo que você espera do outro, o que você está buscando, já que uma das partes dessa comunicação, que é a aproximação não verbal, vai estar impedida, entre aspas, ou pelo menos diminuída, por conta da máscara que está sendo utilizada. Então, verbalize. Olha só, que bom, estou aqui, que bacana que você está contribuindo comigo. Para mim é muito importante ter essa informação. Tenho certeza que os meus telespectadores, os meus ouvintes, os meus leitores vão aproveitar muito disso que você está contando. Agradeça, demonstre claramente a sua gratidão por aquilo que está sendo passado. Nossa, Leni, eu lembrei de uma situação comigo. Sabe o que aconteceu? Eu fui fazer compra de comida e aí eu naquele momento, eu não estava de máscara, né? Mas aí eu quis manter uma certa distância porque era a recomendação que tinha que manter a distância, 1,5 metro, 2 metros, tal, né? Sim, então sim. eu estava seguindo a orientação e para mim ali estava claro. Mas a pessoa ficou um pouco ofendida. Ela falou assim, aqui não está todo mundo contaminado, não. Meu Aí Deus. eu percebi essa necessidade que você falou. Então eu disse assim, não, eu estou obedecendo uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Se Deus quiser, nenhum de nós estamos contaminados. Mas infelizmente algumas pessoas não estão manifestando sintomas de estarem portando o vírus. Então Claro. realmente a gente precisa tomar cuidado com quem tem criança dentro de casa, Sim, com quem tem idosos. claro. Então você Perfeito, vê mesmo Milena. sendo tão claro. E aí, querida, muito além dessa questão, óbvio, de você explicar, se justificar, é bacana você abrir trazendo como você se sente e mostrando empatia pelo que o outro sente. Algo do tipo, puxa, eu percebo que essa situação acaba nos incomodando muito, com certeza é muito desagradável a gente falar distante como as pessoas estão colocando, porém, nesse momento, é algo que está sendo orientado e para a nossa saúde, para o cuidado com nós mesmos e com as pessoas com quem a gente interage. Então, a hora que você fala, Milena, e você explica, e você conta como você se sente em relação àquilo, você imediatamente estabelece uma conexão. Você gera no outro uma empatia bastante grande e essa pessoa, sem dúvida, passa para o seu lado. Tá? Que é o que a gente busca, né? Essa coesão, essa conexão com as pessoas. Leni, tem uma pessoa aqui que está pedindo para você, eu estou tentando achar
comentário dela para dar o nome dela, hein? Eu vou tentar aqui. Tá pedindo se você tem algumas dicas de como trabalhar a articulação. Como é que faz para melhorar essa movimentação da boca? Deixa eu ver se eu acho o nominho dele enquanto você fala. Tá. Bom, é o seguinte, gente, a articulação é a parte final da produção da fala. Nós sabemos que o som é produzido na laringe, que é um tubo que nós temos no pescoço. Dentro desse tubo tem as cordas vocais. Quando nós falamos, as cordas vocais vibram. Ao vibrarem, produzem um sonzinho aqui no nível do pescoço, que é muito débil e muito fraquinho. Se a gente fosse mula sem cabeça, a gente não ia conseguir se comunicar com esse sonzinho que sai daqui. Como a gente tem essa estrutura, esse som é ampliado no que a gente chama de cavidades de ressonância. São 3 cavidades, garganta, boca, cavidade nasal, que devem ser utilizadas de preferência de maneira equilibrada. E, finalmente, a gente articula os sons na boca, trabalhando com a movimentação dos lábios, da língua, das bochechas, os dentes participam e temos esse resultado final. A grande vantagem é que, assim, de todas as características da comunicação, Milena, a articulação é a única que dá para a gente voluntariamente caprichar sem parecermos artificiais. E é um ponto de muita atenção que nós temos que ter, porque há 2 inimigos, infelizmente, muito presentes na nossa vida, que levam a uma articulação meia-boca. O primeiro deles é o cansaço. Quando nós estamos cansados, a gente tende a economizar trabalho muscular. Então, ninguém costuma falar, né? Ah, estou tão cansada hoje. É sempre assim, ah, estou tão cansada. A gente nem mexe a boca. Ou depois de uma noite relaxada, acordar, bom dia, né? Não, ninguém costuma fazer isso. E o segundo inimigo é o desconforto com a situação de exposição. Então, você vai apresentar um projeto que você ficou lá trabalhando a noite inteira, você tá com um pouco de receio, porque tem um ou outro ponto de cuidado que talvez as pessoas percebam. Então, a tendência é a gente falar numa condição mais protegida, digamos assim, sem nos expormos tanto. Então, o cuidado aí é o seguinte, em primeiro lugar, capriche enquanto você estiver falando. Isso pode estar no seu radar. Agora, quanto mais você treinar fora da hora H, do momento relevante de você se colocar, melhor. Porque aí essa musculatura já mais azeitada te obedece mais. Então, é uma coisa muito simples que eu gosto de sugerir. Você está no carro, andando para lá e para cá, está indo de um lugar para o outro, capriche na movimentação, falando coisas que você não tenha que pensar muito. Nós chamamos de automatismos. Tipo, falar os dias da semana, os meses, os números, exagerando. Janeiro, fevereiro, março. É uma forma simples que te ajuda a trabalhar essa musculatura, dar mais tônus para quem está trabalhando pouco e, ao mesmo tempo, por meio de uma amplitude maior, a gente consegue relaxar essa musculatura que tende a ser mais travada. Aqui a gente tem um caso sério, minha querida, porque essa aqui, simbolicamente, é a região da agressividade contida. Então, toda vez que nós ficamos morrendo de vontade de morder o nosso vizinho, e a gente não mordeu porque a gente é civilizada, é aqui que a gente segura. Tanto que uma emissão raivosa é entre os dentes, né? A gente fala, já falei para você não fazer isso. Então, cuidado, porque a gente vai acumulando tensão aqui, nessa região. Então, vale o cuidado de buscar o alongamento para garantir uma soltura maior. Lini, olha, se você me permite, eu queria fazer uma recomendação como paciente, como Claro que jornalista. sim! Opa! Gente, o bacana dessa live, nesse momento que é tão delicado, assim, como eu falei no começo, é que a gente está reconhecendo o valor de cada profissão. Então, para quem é comunicador, ter o fonoaudiólogo da sua confiança, o fonoaudiólogo que te acompanha, que acompanha todo o seu desenvolvimento, até o seu estado emocional, seus desafios profissionais, tudo isso, como a Aline acabou de resumir para vocês, interfere na comunicação, na expressão e na voz. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação para vocês, com essa transformação de mundo que a gente está assistindo e sendo obrigado a passar, assim como você tem o seu médico da sua confiança, seja uma especialidade específica ou seja um clínico geral, assim como você tem aquele dentista que sabe todo o histórico da sua boca, assim como você tem, enfim, todos os níveis, né? Desde a prestação de serviços também, por que não? Uma pessoa que cuida das suas unhas, por exemplo, assim como você tem o seu mentor profissional, um cara que você divide as suas dúvidas, assim como você tem o seu psicólogo. A minha recomendação, gente, é vocês procurarem um fonoaudiólogo e criarem um entrosamento, criarem um relacionamento. Não só
porque eu sou jornalista, não só porque eu estou nessa bandeira, carregando aí essa bandeira no ativismo para a inclusão da pessoa com perda auditiva, mas porque principalmente, cada vez mais, a partir de agora, a sua comunicação vai ser você. Então, o potencial da sua voz, a maneira como você se expressa, e a gente vai, durante um bom tempo, ser forçado a fazer reuniões e a trabalhar remotamente. Então, principalmente por isso, se você quer sobreviver pós-pandemia, se você está preocupado com o seu futuro, em como se colocar pessoalmente, você precisa já pensar nisso e colocar a sua expressão como uma das prioridades. Leni, eu queria saber, você já é super solicitada, mas eu queria saber se as pessoas que estão assistindo essa live, se elas podem trocar uma ideia com você. Você conhece tanta gente, elas conhecem onde elas moram. Se você Claro que sim, Milena. Claro, você me conhece bem, minha querida. Claro que sim, com o maior prazer. Estou à disposição. Milena, você consegue traduzir na sua maneira de ser, na sua maneira de se colocar, toda a grandiosidade de uma comunicação assertiva e generosa. É muito bom te escutar, é muito enriquecedor. Você, além de instruir, você gera essa tal conexão, essa tal empatia que é tão importante. Você sabe do tanto que eu te admiro e quero muito registrar isso. A gente precisa dar o valor e enaltecer os bons profissionais, porque, puxa, é isso que faz toda a diferença na nossa vida. E quero só deixar aqui uma mensagem final rapidamente, Milena, que é o seguinte: a gente precisa, sim, se preocupar com a nossa comunicação, buscar essa entrega mais efetiva, mais profissional, mais interessante. A gente deve buscar aproximação, a gente deve realmente buscar encurtar a distância. E é fundamental nesse processo que a gente também se disponha a ouvir, que a gente se disponha a escutar o outro de maneira clara, de maneira sem preconceitos. Evitar aquela coisa de você estar falando com o outro está dizendo alguma coisa e você já está lá na sua cabeça maquinando o que você vai falar em seguida. Ouça com abertura. Eu adoro uma expressão que o Gicovati usava muito, que era o seguinte: ele dizia, Milena, que nós temos que ter o nosso cérebro poroso, pronto para receber, pronto para assimilar as informações que vêm. Porque é muito rico você ter a capacidade de escutar o que o outro pensa, quem o outro é, comparar com as suas crenças, comparar com seus valores e cada vez se aprimorar, cada vez se desenvolver mais nessa busca que na prática, gente, é a busca do nosso desenvolvimento como seres humanos. Que a gente tenha isso em mente e que a gente aproveite esse momento como um momento crucial para um grande processo de aprendizagem. Nós temos que nos abrir para essa aprendizagem, para nos tornarmos seres humanos melhores. Essa deve ser a nossa grande busca. Nossa, palmas em libras para você, palmas sonoras. Amei, amei, amei. Gente, vocês tenham compreendido que a voz é um instrumento, é uma ferramenta e que ela vai, com certeza, te ajudar a chegar melhor, onde você quer, né? E da melhor maneira. Então, Leni, muito obrigada. Eu amei. Obrigada pelo seu tempo precioso. Foi mais do que uma aula, como eu falei no começo. Foi um curso de MBA, uma especialização. Agora todo mundo vai fazer os trabalhinhos e vai te mandar. Professora, passei. Ótimo, vamos lá. Obrigada, Milena. Eu que te agradeço. Da audiência. Eu que Imagina, te agradeço. é um prazer, pessoal. Conte comigo sempre. Obrigada. Obrigada por tudo de maravilhoso que você fez na minha vida, que você transformou, querida. a maneira como você se tornou presente e o que eu sou hoje, você sabe. Tem muitas sessões de fono por trás aí. Obrigada, Milena. Toda a sua generosidade. Obrigada, viu? Foi um prazer, uma honra. Imagina, o prazer foi todo meu, Milena. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Muito gostoso a gente poder estar juntas aqui falando, porque existe até esse contato, essa conexão entre nós duas que é muito forte, que já vem de outros carnavais. Parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo tanto que você contribui com as pessoas ao seu redor, com os seus interesses, com as suas buscas, com as suas metas, que tanto auxiliam quem está ao seu redor. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos escutaram aqui. Obrigada aos meus queridos colegas. Obrigada aos nossos jornalistas, que eu tenho um carinho, por quem eu tenho um carinho enorme. E a todas as pessoas que estão aqui. Eu realmente estou à disposição. Foi um prazer. E vamos juntos. Vamos caminhar juntos, que agora é momento da gente se unir. Obrigada. Vamos juntos.
Isso mesmo, Leni. Um beijo bem grande. Olha todos os comentários aí, hein? Tem muitos comentários para você. Que bom, que bom. Até a próxima. Um beijo. Até, Milena. Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Gente, que coisa mais maravilhosa. O que foi a live de hoje, hein? Fala a verdade. Foi incrível, foi um aprendizado, um momento de vida, uma experiência de vida. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pelo interesse pelo tema. Eu falei para vocês que ia ser maravilhoso, que ia ser importante, não é? Então, que bom que vocês foram na minha e chegaram aí a tempo para essa live. Quem perdeu... gente, eu vou deixar a live 24 horas à disposição, tá bom? Para vocês aqui no Instagram. Também vai ficar à disposição lá no Instagram da Leni. Depois eu vou baixar esse link e eu vou